Meus amigos, a China, ou os comunistas de modo geral, parece que ainda não entenderam que o termo guerra para Donald Trump significa guerra mesmo, seja ela em âmbito comercial ou bélico. Guerra é guerra. Os chineses estão um tanto atônitos porque julgavam que tudo passaria depois que o grande mercado chinês, controlado pelo Partido Comunista, batesse o pé, ora o outra. Com Trump isso não funciona. Quando alguém bate o pé, Trump bate duas vezes mais forte. Ontem começou um novo e eletrizante capítulo na guerra comercial com a China. Este capítulo, contudo, vai um pouco além do comercial. No final do dia, a RT News trouxe a seguinte notícia: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou hoje, quarta-feira, uma ordem executiva que declara emergência nacional por ameaças contra a tecnologia americana, informou a Casa Branca. A ordem, o ato administrativo assinado por Trump, proíbe o uso de equipamentos de telecomunicações fabricados por companhias consideradas como ameaça à segurança dos Estados Unidos, o que, diz a matéria, aplana o caminho para uma proibição total dos produtos fabricados pela Huawei Technology da China, a gigante de telecomunicações da China. A medida, em particular, diz a matéria, proíbe a compra ou o uso de qualquer tecnologia de comunicações produzidas por entidades que estão controladas por um adversário estrangeiro e que podem criar, abre aspas, palavras de Trump, risco indevido de sabotagem aos sistemas de comunicação dos Estados Unidos. É isso aí. Trump proibiu o uso de qualquer aparelho da Huawei nos Estados Unidos, principalmente os smartphones. Agora, é preciso entender por quê. Isso não se trata apenas de bloquear uma empresa chinesa ou de sobretaxar o seu produto. Não, isso está um pouco além. Para entendermos isso, precisamos voltar um pouco no tempo. No dia 1º de dezembro, foi presa no Canadá a principal executiva da gigante chinesa, da Huawei, Meng Wanzhou, que era vice-presidente da Huawei e filha do fundador da empresa. Ela foi presa em Vancouver, no Canadá, a pedido da polícia dos Estados Unidos, no dia 1º de dezembro. A executiva estava sendo procurada para extradição pelos Estados Unidos, embora nem a Huawei saiba exatamente quais são as alegações contra Meng. A Huawei sabia, sim, e praticamente todo o Partido Comunista Chinês sabia. O Partido Comunista Chinês abriu o bico, mas os Estados Unidos não abriram mão de pedir a extradição da executiva da Huawei. Por quê? Esse é o nó da questão. Bem, eu entrei aqui num site especializado, vou fazer um parênteses para dar uma ideia do que se trata. Entrei num site especializado em tecnologia, que fala, numa matéria que fala sobre criptografia. A matéria diz o seguinte, vou ler só um pedacinho. Apesar da matemática complicada envolvida, a criptografia não é difícil de entender. Ela simplesmente bloqueia os arquivos do aparelho e dados usando um código secreto, assim como um par de espiões pode falar em código para esconder o que eles estão realmente dizendo. Se alguém ouve a conversa, ela soa como aleatoriedades. E é a mesma coisa com arquivos criptografados. Ou seja, quando nós criptografamos os nossos celulares, mesmo que sejam roubados, os dados que ali estão não podem ser coletados, porque ficam como que embaralhados. A criptografia, grosso modo falando, embaralha todos os arquivos que lá estão, que estão dentro do celular, sejam arquivos de imagem, vídeo ou texto, ou voz também. Pois bem, isso aparentemente, essa criptografia aparentemente é impossível de ser quebrada. Aparentemente, os serviços de inteligência dos países conseguem sim quebrar
a criptografia de qualquer aparelho, exceto do Huawei. Por quê? Porque os aparelhos, os sistemas operacionais e os fabricantes dos aparelhos, como Samsung, por exemplo, Apple, por exemplo, já colocam na sua placa-mãe um dispositivo que permite aos serviços secretos quebrar a criptografia daquele aparelho quando se trata de um aparelho suspeito. Suspeito, um aparelho de um terrorista, por exemplo. Se pega-se um terrorista do Estado Islâmico, tira-se o seu celular e vai-se investigar com quem ele falou, quando falou e o que falou. Para isso, é claro, é preciso que o serviço secreto consiga quebrar a criptografia. As empresas já colocam isso à disposição, até porque são obrigadas por legislações específicas para a informática. A Huawei não faz isso. Ela não permite que nenhum serviço de inteligência consiga quebrar a sua criptografia. Apenas o Partido Comunista Chinês. Então vejam o que isso significa. Há uns meses atrás, Israel tinha certeza absoluta de que o Irã estava mandando uma grande quantidade de foguetes para grupos terroristas como o Jihad Islâmica Palestina e o Hamas. Isso de fato se comprovou agora, há poucos dias, quando Israel foi bombardeado por mais de 600 foguetes de procedência iraniana. Esses foguetes, o serviço de inteligência de Israel dizia, iam para a Síria e da Síria chegavam a Israel. Pois bem, o que aconteceu, como o serviço de inteligência soube disso? Soube disso porque um dos aparelhos que foram pegos pelo serviço de inteligência, um Huawei, não permitia a quebra da criptografia. Então, certamente, essa informação não foi colhida através de um aparelho, mas de alguém que delatou. A falta de prova deixou a coisa por isso mesmo e Israel pagou um preço muito alto agora há poucos dias. A partir daquele momento, o serviço de inteligência de Israel começou a alertar os Estados Unidos. Olha, tudo que os grupos terroristas têm falado desde o Irã, Síria e a faixa de Gaza e o Líbano também, nós não podemos mais interceptar. Só o Partido Comunista Chinês sabe o que essa gente está falando. Isso quer dizer o seguinte, o grupo terrorista hoje usa apenas Huawei. E o aparelho, a marca Huawei entrou no mundo todo. Isso quer dizer o seguinte, o Partido Comunista Chinês consegue espionar o mundo todo, mas a contrapartida não é verdadeira. Estados Unidos e Israel já não conseguem espionar com eficiência o que terroristas falam por aparelhos da Huawei. É por isso que Donald Trump assinou ontem esse ato administrativo. Não se trata de taxar uma empresa ou um produto chinês, é algo muito maior. E precisamos considerar que os Estados Unidos, o mundo, vamos dizer, está próximo de uma grande guerra. Os Estados Unidos está aí muito próximo de uma grande guerra com o Irã. Pode ser que não aconteça, queira Deus que não, mas são tempos difíceis, são tempos de guerra, para ser exato. E aí todo cuidado é pouco, é preciso eliminar essa possibilidade de espionagem sem a contrapartida. Espionagem é quase que um jogo de compadres. Sempre foi assim, desde a Guerra Fria. Russos espionavam americanos e, por outro lado, americanos espionavam russos. Russos nos Estados Unidos, infiltrados na América, espionando empresas americanas, e o mesmo na Rússia, americanos espionando a produção e o desenvolvimento tecnológico da Rússia. Sempre foi assim. Agora a regra do jogo está quebrada. Só o Partido Comunista Chinês consegue espionar todo mundo. Nem todo mundo consegue espionar o que está sendo falado por aparelhos dessa grande companhia Huawei, que na verdade pertence mesmo ao Partido Comunista.
Pois bem, a China, como era de se esperar, abriu o bico. Hoje, a resposta, através aqui do Infobae, diz que a China adverte que o veto de Trump a firmas que intentam espiar os Estados Unidos poderia danificar as relações comerciais. A matéria diz o seguinte: perdão, vamos botar a tradução aqui porque este espanhol está um pouco complicado hoje. A China, na quarta-feira, a China pediu que os Estados Unidos pediu para os Estados Unidos acabar com suas práticas contra empresas estrangeiras, com a declaração de emergência nacional na quarta-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proíbe as empresas dos Estados Unidos utilizarem equipamentos de empresas chinesas para tentar espionar o país. Aí a resposta dos chineses: ninguém vê esse movimento como construtivo ou amigável e pedimos que os Estados Unidos parem de usar essas práticas, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Lu Kang, em entrevista coletiva. Kang diz que a China, abre aspas, se opõe a países que criam problemas com a questão da segurança nacional como uma desculpa, e assegurou que empresas estrangeiras do gigante asiático, da Huawei, não precisam se preocupar se estiverem em uma situação legal. A China tomará as medidas necessárias para proteger os direitos e interesses legítimos das empresas chinesas, disse Lu, acrescentando que o governo chinês sempre exigiu que empresas que operam no exterior cumpram as leis dos países onde trabalham, onde comercializam, para aqueles que lá se dirigem. Claro que isso aqui é apenas retórica, por quê? Porque a China está colocando esse ato administrativo de Donald Trump na conta de uma briga puramente comercial. Está apavorada também pelo seguinte, porque quando os Estados Unidos duplicou as taxas de importação de produtos chineses, as empresas chinesas começaram a deixar a China. Estão indo para o Vietnã e para Taiwan, porque o produto made in Taiwan ou made in Vietnã não é taxado nos Estados Unidos. Isso tem apavorado mesmo o Partido Comunista Chinês. Está havendo uma debandada de empresas chinesas. Empresas chinesas estão saindo da China para que seus produtos que vão para os Estados Unidos não sejam sobretaxados. A China agora está colocando, o Partido Comunista está colocando esse ato administrativo de Trump no mesmo balaio das empresas que estão saindo da China. A Huawei jamais sairá da China porque, na verdade, pertence ao Partido Comunista. É um braço do Partido Comunista para espionar o mundo. Mas acontece que está se fazendo de vítima. Os Estados Unidos estão taxando a Huawei, estão impedindo a Huawei de crescer, é parte da guerra comercial. Não é, isso é guerra de espionagem. O fato é, contudo, esse mesmo. A China não percebeu o significado, não entendeu que para Donald Trump o significado da palavra guerra é guerra. É simples assim. Pois bem, serve de alerta para nós. Quem tem um Huawei, um bom produto, mais barato que os outros, muito mais barato que o Apple e parece que cumpre as mesmas funções, fique atento. Sempre que se falar num Huawei, alguém lá na China, do Partido Comunista Chinês, pode estar sabendo do que se trata. Era isso que nobres deputados brasileiros faziam lá na China, conhecendo as maravilhas dessa tecnologia de espionagem. Até depois, amigos.